Asset e professor do IMEMEC. Renan, seja sempre muito bem-vinda à BMC News. Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria estar participando com vocês. Estou à disposição. Obrigada. Renan, queria começar falando um pouco mais sobre essa movimentação em Brasília, né? A PEC ainda deve ser votada hoje, mas a gente viu uma grande mudança aí neste cenário, principalmente ontem, desde que o Bolsa Família, vamos dizer assim, ficou fora do teto de gastos por conta de uma determinação do Gilmar Mendes, toda uma articulação ali. No caso dessa proposta, ela acaba perdendo um pouco de força, apesar que há essa perspectiva que a PEC seja aprovada com esse valor ainda total, hoje diminuindo apenas o prazo ali de 2 para 1 ano, mas eu queria entender a sua visão, a sua avaliação sobre todo esse movimento em Brasília, os reflexos para o mercado. A gente está vendo aí a Bolsa subindo pelo segundo dia hoje consecutivo, já pensando num gasto público menor, mas queria entender um pouco na sua visão em relação a este assunto. Perfeito. Bom, com a perspectiva de desidratação realmente da PEC, então ocasionou que o mercado ele vem agora realizando um ajuste técnico, tá? Basicamente um ajuste técnico. Eu não diria que seja uma mudança de humor ou até uma mudança de tendência, lembrando que o Ibovespa ele vem arrefecendo já praticamente 3 meses, né? A partir de outubro ali, realmente ele veio precificando o pior cenário, né? Que seria lá os 200 bilhões, né, de estouro do teto, e agora fala-se em 145 e por um prazo de 1 ano. Então é bem melhor, né? Quer dizer, o mercado fica mais otimista com relação à desconfiança sobre o risco fiscal e realiza um ajuste técnico. Bom, se a gente observar, realmente o mercado vinha trabalhando bem abaixo ali das suas médias, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Então, ali nós estamos trabalhando abaixo da média de 200 dias, por exemplo. Então, a gente ainda entende que é um ajuste técnico. Esse ajuste técnico, ele acaba, vamos dizer assim, estando escorado, né? No fato de que o Brasil ainda apresenta bons fundamentos no campo microeconômico, tá? Então, a gente percebe que as empresas, de fato, estão descontadas, né? Então, a gente pega ali as large cap com PL na faixa de 9 anos, né? Contra uma média de 12 anos, e isso pouco tem a ver com a projeção de lucro ou com a queda da projeção dos lucros. Ao contrário, as projeções de lucros estão preservadas, né, agora para o último trimestre e também para o ano de 2023. Então, de fato, isso aponta para um mercado descontado. Também, no campo das small caps, também a gente tem ali um PL baixo, historicamente, também na casa de 9 anos também, mas contra uma média histórica de 15 anos. Então, isso gera ali um ponto de atratividade. A gente observa isso na reentrada de capital estrangeiro, ou mesmo de repatriação, gerando esse ânimo aí de final de ano. Então, vamos dizer assim, cabia um ajuste técnico em face realmente dessa melhora de perspectiva, apesar de que ainda não temos o resultado da votação. Mas com essa perspectiva de 145 bi, né, antes os 200 inicial, e por 1 ano, então o mercado ele se sente mais confortável, um pouco mais confiante, e promove e acaba promovendo esse movimento que a gente observa hoje. Mais cedo, né, eu trouxe aqui uma notícia que o Bank of America, ele trouxe, na verdade, uma revisão diante de toda esses ruídos ainda políticos, esses gastos aí do próximo governo, levantando muitas possibilidades até de preocupação sobre questão de elevação de juros para o ano que vem, para o ano de 2023. O Bank of America, ele foi aí muito na contramão, projetando até já um corte nos juros aí para o fim do próximo semestre. Ele acredita num cenário trabalhando aí já considerando
considerando como base a aprovação da PEC neste valor dos 145 bilhões de reais, ele acredita aí exatamente que a Selic pode fechar o ano que vem num patamar ali de 10,5%, indo inclusive na contramão de muitos outros bancos que estavam até trazendo projeções de adiar exatamente essa queda da Selic para o próximo ano, que já estavam sendo ali, né, precificados para o segundo semestre, mas diante de toda essa questão dessa PEC, inflação e juros, já projetando um corte. Eu queria entender um pouco da sua visão e o que você acredita, né? Por que tão otimismo assim do Bank of America? O que será que eles podem estar enxergando que o resto ali, né, dos outros bancos não enxergaram, com uma previsão até ousada, vamos dizer assim, de uma Selic com 10,5% para o ano que vem? Eu acredito que essa projeção ela está muito baseada no fato de que as condições macroeconômicas de curto prazo no Brasil ou de curtíssimo prazo estão preservadas, tá? Pelo legado que o atual governo deixa, né, em termos de, por exemplo, de controle inflacionário, uma política monetária que teve bastante agilidade, né, em fazer ali o dever de casa, no sentido de trazer a inflação, né, convergindo pelo menos para o teto da meta. Então eu acho que é razoável imaginar uma Selic a 10,5%, sim, em razão dessas condições macroeconômicas. A perspectiva de elevação de juros para o ano que vem já, ele realmente tinha referência no fato da deterioração da disciplina fiscal, né? Então na medida que você está atenuando essas questões e também considerando também alguns contrapontos que eu também venho alertando, como, por exemplo, uma arrecadação extraordinária, né? Você ainda tem que se capturar alguns resultados de estatais relevantes, ainda tem alguns efeitos positivos que a gente pode obter em face da reforma da Previdência, e outro N de fatores que dão sustentação nessa visão. Ao mesmo tempo, 10,5% ainda é uma taxa elevada para os patamares de endividamento que nós temos, tá? Então, a questão a partir daí, né, a partir desses 10,5%, qual seria a projeção? E aí eu não seria tão otimista assim, talvez não uma elevação, mas uma permanência, né, dos juros nesse patamar, até por uma certa prudência, e isso eu ainda considero que não é bom em face do endividamento atual. A dinâmica da nossa dívida, ela realmente mudou, não é como lá em 2002, né? Em 2002 a dívida era na faixa de 50% PIB, a dívida bruta, e agora estamos aí na casa dos 76% e podendo ter uma piora aí no ano de 2023. A outra questão também é o risco também de que o câmbio, né, a taxa de câmbio ainda permaneça nesses patamares. Aí, quando eu falo nesses patamares, a gente tem que considerar uma range ali, né, entre 5,10, 5,15 a 5,50, né? Em permanecendo a taxa de câmbio nesses patamares, também a gente deve observar ainda alguma pressão inflacionária, tá? Porque isso afeta realmente, né, os custos da nossa produção de forma decisiva, e também temos que considerar também a volta da cobrança dos impostos, né, cheia, né, tirando os incentivos, né, que nós tivemos ali, que ajudaram a arrefecer a inflação de forma emergencial, que foi o caso ali dos impostos estaduais, por exemplo. Então a gente pode ter essa retirada desse benefício fiscal, vamos dizer assim, e de novo a gente deve enxergar uma pressão inflacionária. Então eu acredito que é factível esse número, tá? De 11,25 a 10,50, eu acho que está dentro do normal e até do esperado. Contudo, a gente tem essas questões, essa pressão inflacionária que ainda ainda assombra, né?
eu acho que, né, que o gestor da política monetária e, ao mesmo tempo, a gente tem que observar o comportamento do governo com relação aos gastos públicos, né, porque, na verdade, a gente tem sinalizações claras de aumento dos gastos públicos, e isso contribui, de novo, né, para a permanência do risco, né, soberano em patamares elevados também, uma deterioração ali da confiança, e isso pode impedir a continuidade da redução da taxa de juros a partir de 2023. Você tocou num ponto interessante, Renan, em relação, né, a essa visão toda como deve se desenhar em relação à inflação para o ano que vem, mas um outro ponto também importante, que, né, acho que chama muita atenção, é a taxa de juros aí do Tesouro Direto. Agora, né, a gente vê mais um novo recorde batendo marca, aí o IPCA mais 45 batendo recorde histórico, 6,44%. Nessa perspectiva, tudo bem, né, tem todos os outros fatores aí, a maior aversão também ao risco aos mercados internacionais, né, uma possível recessão para o ano que vem, enfim, uma possível recessão global. Mas em relação, né, trazendo ainda para a nossa questão aqui, o pagamento desse auxílio, de uma forma em geral, o governo ele tem duas possibilidades nessa questão, seria ou aumentar a arrecadação, como você bem trouxe aí também, ele deve voltar a PIS, COFINS, e de uma forma em geral, mas para se pagar isso, ou ele aumenta essa inflação rolando essa dívida, né? Ou realmente a gente pode ter que futuramente pensar aí num novo arcabouço fiscal, fazendo até uma reforma tributária para aumentar o suporte, porque afinal o auxílio ele continua, ele é contínuo, ele não vai parar, né? A gente tem essa PEC por um momento, mas tem o gasto, né, um gasto contínuo. Eu queria entender a sua visão, se você não acredita, né, que de repente isso pode trazer até uma possível recessão, uma falta de crescimento para os próximos anos, porque se subir os juros, a atividade pode não suportar também. Como que vocês estão trabalhando com essa dinâmica? Perfeito. Eu concordo com esse temor, né, com relação ao baixo crescimento. Então, se a gente pegar os fatores disponíveis hoje, né, somado à tecnologia, por exemplo, a gente tem um PIB potencial comprimindo, tá? Eu estou falando para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. O ano que vem mesmo a gente deve ter um crescimento menor e isso aumenta a dificuldade de pagamento da dívida, né? Então, hoje, no momento, eu entendo, né, que o Brasil vai mal, né? Então, hoje é um dia atípico, um dia de correção de bolsa. Você tem ali uma janela de oportunidade de curto prazo na renda variável, mas, em geral, a gente está mantendo a prudência, ficando basicamente neutro nesse segmento, tá? E justamente em razão desse temor. Então, a gente deve viver um período aí de crescimento baixo, concordo, tá? E isso é muito ruim, porque agora nós já temos mais uma década perdida, né? Então já tem mais uma década perdida. Eu acho que há sim de se rever a política, né, a política fiscal, em especial a política tributária. Eu acho que é fundamental e essencial. E quando eu falo reforma tributária, tá, eu digo que no cômputo geral dessa reforma tem que se reduzir os impostos, tá? Porque o que a gente agora enxerga de novo, e esse é o grande temor de várias empresas, e a baixa confiança dos empresários se deve ao fato de que a gente pode ter ali um aumento da carga, quer dizer, quem não é tributado já pode ser tributado, tudo bem, mas se não houver uma contraparte de redução de custos das empresas em termos de impostos, você pode ter um crescimento pífio daí para frente, e aí você tem uma cadeia de coisas ruins, tá? Esse né, até um alerta que eu venho fazendo até aqui para o nosso time também, com os cuidados a respeito disso. A gente tem uma perspectiva de crescimento baixo, sim, para os próximos anos, e isso faz com que as preocupações com essa elevação da dívida ainda sejam maiores, né?
E até porque agora, com juros em patamares mais elevados, seja 13,75 ou seja 10,5, a gente tem sim uma sinalização para o mercado doméstico e o mercado internacional que nossa dívida não para de crescer, né? Então, o ideal é que a gente tomasse medidas e fizesse reformas estruturais de forma que, a partir de pelo menos de 2024, 2025, a gente tivesse uma sinalização de redução dessa dívida. E hoje nós, de fato, não temos esse cenário, mesmo com uma PEC desidratada de 145 bi, né, que de fato, na verdade, ele acaba pressionando a dívida, né? Eu não estaria comemorando esse 145 bi, não. Agora, a Bolsa, de fato, ela não é linear, né? Ela vive de ondas, né? E agora a gente tem uma onda de correção que não reflete otimismo com relação a crescimento no longo prazo. Eu diria que a gente tem uma situação bastante preocupante nesse sentido, não esquecendo que a gente vem de mais uma década perdida agora. Renan, pegando o gancho, né, ainda em questões políticas, afinal também a agenda econômica está bem esvaziada, o que está trazendo muita grande volatilidade ainda são essas perspectivas no cenário todo político. Essa semana a gente viu, né, uma grande preocupação que se veio diante da lei das estatais, muitos investidores ali preocupados em relação a essas estatais, desde Petrobras, e hoje a gente tem aqui a notícia, inclusive, né, que a Petrobras ela informou que foi aprovado o encerramento do processo competitivo, que estava numa fase vinculante para a venda da totalidade das ações ali subsidiárias da Araucária Nitrogenados, enfim, todo um processo ali em torno da Petrobras que tem ainda um ponto de interrogação em relação ao nome, né, que vai ser indicado do novo governo. Sim. Tirando um pouco dessa preocupação que muito investidor fica, principalmente em relação às empresas estatais e diante de toda essa lei desta semana aprovada, a gente sabe que tem outras empresas do setor aí que podem, né, ser aí uma boa alternativa para quem quer aproveitar também, né, o setor de petróleo, que segue aí numa perspectiva mais positiva. Eu queria entender um pouquinho a sua visão, né, em relação às estatais e os pares, né, se vocês ali estão na hora de tomar uma decisão, enxergando, né, principalmente essa preocupação que muito investidor tem em relação a possíveis, né, intervenções, vamos dizer assim, nessas estatais. Como que vocês olham para as estatais e para os seus pares num cenário como a gente tem ainda de muita incerteza pela frente? Olha, de fato, o risco de intervenção, tá, e de ingerência, ele é real. Tá? Ele é real e por isso que nós somos muito reticentes a respeito do governo estar gerindo estatais. Lá atrás, em alguns momentos, o Estado pode intervir na economia em razão de ausência de entes investidores e tudo mais. Isso pode acontecer, mas daí para frente, realmente, a gestão por parte do governo tende a uma ineficiência. Eu preciso fazer assim, só um contraponto, quer dizer, uma correção, porque é o seguinte, é fato, né, que há um esforço de melhorar a governança das empresas estatais já, pelo menos nos últimos 20 anos, tá? E no mercado como um todo, mas nas estatais também. As estatais acompanharam os movimentos até promovidos ali pela B3, sobre a questão do novo mercado, né, do nível 1, nível 2, do selo novo mercado, da aderência às boas práticas de governança. As estatais participaram desse movimento e há uma certa vontade de blindar mais, né? Então, a cultura da governança ela está mais disseminada entre os colaboradores das estatais, e isso é um fato. Contudo, o grande risco é justamente a ingerência. Então, por exemplo, o mercado teme muito novos impartments, né? Então, isso fica bem claro e há essa aversão, né, em razão de track record. Então, lembrando que gestores, né, e os gestores também lá de fora, né, de grandes fundos,
não só de fundos de pensão, de fundos de investimento também, eles olham muito esse aspecto do track record dessas empresas. Tá, então é que eu falo, o governo pode gerir bem uma empresa? Pode, mas ele tem que dar sinalizações disso. Então, quando já se anuncia, por exemplo, tá, que é o fim das privatizações, o fim da venda de ativos da Petrobras de uma forma, né, meio atabalhoada, porque, né, de repente, às vezes, a venda de um ativo pode significar a melhora da eficiência da empresa. Até ou não, mas nesse caso a gente sabe que a Petrobras, por exemplo, é uma empresa ainda em recuperação dos fenômenos que ela sofreu ali no evento do Petrolão e nos impactos registrados em balanço. Então, da grande alavancagem que ela sofreu. Então, há um sentido de várias ações, várias medidas que foram tomadas para essa recuperação e que podem ser interrompidas agora. Então, gera uma incerteza natural. Então é notório, né, que os gestores em geral estão reduzindo suas posições nas ações de empresas estatais e buscando alternativas no segmento privado, né? Então hoje, por exemplo, eu acredito, por exemplo, que é importante você estar em setores essenciais como energia elétrica, como petróleo. No entanto, hoje nós temos alternativas no setor privado, tá? Então, nós aqui, né, temos esse viés mais de gestão do setor privado, e infelizmente, o mercado ele é pragmático nesse ponto e ele faz referência, como eu já falei, a esse track record e a esse risco real de ingerência nas empresas. Então, eu acho que, vamos dizer assim, né, vamos nos acostumando com essa volatilidade em cima das estatais. Lembrando que tem algumas empresas estatais, por exemplo, em alguns estados, geridas por alguns estados, que podem ficar um pouco fora dessa situação. Eu acho que esse risco ele é mais visível ali com relação, infelizmente, à gestão do governo federal, né, que é uma gestão assim, muito distante, né, mais política e acaba gerando ineficiências que a gente verifica no decorrer da história. Maravilha. Renan, para a gente encerrar aqui nossa participação, já queria aproveitar, né, pedir um recado final. Na última semana, aqui antes do Natal, a gente vê aí muitos investidores ainda preocupados com esses pontos todos, né, que a gente trouxe aqui, mas queria que você trouxesse, então, um recado final para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Olha, é importante sempre a gente manter o otimismo, né? Então, lembrando que as coisas, as perspectivas ruins, né, elas se concretizam na medida que as pessoas ficam de braços cruzados, né? Mas a gente vê que na hora H a gente pode flertar ali com cenários bem ruins, mas os agentes acabam interferindo no sentido positivo. A gente tem que levar em conta que nós temos essa capacidade, sim, de estar sempre buscando um caminho novo, tá? Agora, para o final do ano, eu só pontuo que a gente tem um cenário ligeiramente melhor, global, né? Ali, né, as cadeias produtivas estão realmente se normalizando, né, os custos, né, de transações, né, os custos, por exemplo, dos fretes, dos containers estão baixando. Então isso aí faz com que nos Estados Unidos a gente tenha perspectivas boas de uma recessão não tão grave, né, profunda como se esperava. Na Europa também a gente observa uma leve melhora, né, a gente percebe ali por exemplo, os estoques de gás, né, aumentando já em patamar superior até anos anteriores, em razão de buscas de alternativas de energia ali na África e até mesmo parcialmente do próprios Estados Unidos. Então você já tem ali o custo de produção também na Europa melhorando. Então a gente tem um cenário de desaquecimento da economia, da atividade econômica global, contudo, já numa situação um pouco melhor. Então, assim, só para fechar, de que
que talvez a gente possa estar um pouco mais otimista para o ano que vem, nesse sentido, né, sendo que a gente tem, de novo, né, a gente tem a questão da China crescendo, voltando a crescer, essa é a perspectiva, então a gente pode ter um cenário levemente melhor do que o esperado com relação a um mês atrás, por exemplo. Tá certo. Renan, quero agradecer. Muito obrigada pela sua participação por este ano todo, né? Que sempre esteve aqui com a gente também, nos ajudando a construir a BMC News juntos. Eu falo que a gente constrói a várias mãos, inclusive por grandes profissionais que passam por aqui. Muito obrigada pela parceria e até ano que vem. Muito obrigada. Um bom final de ano para você e todo o time. Para vocês aí também, para a equipe toda, um grande abraço. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até o ano que vem, se Deus quiser. Até, obrigada, tchau, tchau.